Eu trouxe aqui algumas referências, Paulo, que eu acho que elas são muito importantes. Independente de você estar em sala de aula ou não, ser professor ou não, eu acho que elas são importantes para a vida da gente. Porque você ler o que os indígenas escrevem é muito diferente do que você vai ler aquilo que alguém escreveu sobre, né? E aí eu trouxe algumas recomendações para fazer. Uma o Paulo já deu, é o Mundurucando 2. Esse aqui, o Daniel, ele direciona para educadores. E é uma maneira muito, muito bacana da gente rever o nosso olhar para o que a gente faz dentro dos nossos espaços educativos com as culturas indígenas. Então, é um livro que eu recomendo, não é? O Daniel ele tem uma maneira muito gostosa de escrever, porque quem já ouviu o Daniel falando, quando lê, você ouve novamente, porque é como se fosse um diálogo realmente que ele viesse construindo com a gente. O outro do Daniel é esse aqui, das coisas que aprendi, que é da editora Maracá. Para quem não sabe, a editora Maracá é uma editora que trabalha exclusivamente com escritas indígenas, e das coisas que aprendi são crônicas que o Daniel vai falando e vai fazendo a gente refletir um pouco. E uma das reflexões que a gente faz é essa que a Margareth falou ainda agora, né? Dessa relação com o passado e presente, para a gente. Ele ensina muito aqui como a gente vai viver o presente, como é importante a gente viver o presente. O futuro não existe, então a gente tem que viver o aqui e agora com essa intensidade que o aqui e agora dá pra gente. Fernanda, não é uma blusinha, é um vestido lindo. Ai, gente, eu tenho que exibir, olha aí. É todo inteiro, olha, uma corujona. Para pra cá, olha aí. A gente comprou ainda agora esse vestido pra gente vir pra live. Viu, Paulo? A gente é assim, eu e a Margarete. Gente, eu não tenho nem. Agora eu me senti acanhado, não tenho nem roupa para esse tipo de evento. Paulo. Pois é, a gente estava assim, a gente não tinha nem roupa para vir para uma live pro canal do Paulo. A gente foi comprar. Por isso, né? Que a gente foi comprar. Muito Olha, chique, minhas esse amigas, outro muito aqui chique. é Vamos. um livro recomendadíssimo também. Canto da Berenice Almeida, da Petrópolis. Para quem não conhece o trabalho da Magda, ela faz um trabalho com os povos originários muito interessante. Então, essa aqui é uma das publicações que eles têm sobre músicas indígenas. Esse é o da tem, olha, ele vem acompanhado do CD, né? Então você tem como ouvir as músicas, dá para desenvolver um trabalho muito bacana e para a gente aprender, porque é assim que a gente vai aprendendo as músicas, tá, gente? Outro que eu recomendo, que eu acho que todo mundo tem que ler, quem assistiu o Roda Viva essa semana viu, é esse aqui, ó. Foi esse livro que inspirou lá a Escola de Samba. Gente, é um livro. Sim, ele é bem fininho, como vocês podem ver, ó. Mas é um livro de uma sabedoria que mexe muito. Eu tenho uma sensibilidade muito grande, né? Então eu vou lendo os livros e eu vou rememorando as vivências que eu tive com os meus avós maternos, que foi um tempo no Marajó, e que muita coisa que eu vejo nesses livros me remete a isso. E aí eu tenho a convicção que os meus avós, principalmente a minha avó, era indígena. Por isso eu estou fazendo o caminho de volta para tentar saber de que povo a vovó era, né? Porque todo o conhecimento que a vovó tinha, quando eu leio os anciões e o Copenau é um xamã, né? Eu me remeto à minha avó. Inclusive, eu queria fazer um adendo que alguém estava falando aí sobre xamanismo. A gente precisa, inclusive, ter um pouco de cuidado com isso, gente. Falando de xamanismo, porque virou uma moda agora, né? Xamanismo, essas coisas. Então, a gente precisa ter muito cuidado com quem está fazendo, onde é, que povo é mesmo, para saber se é, porque tem um monte de charlatão por aí. Quem não viu Roda Viva, vai lá, porque o Copenal dá uma aula para explicar o que é ser um xamã, né? E é daí um pouco que vem o nome do grupo Xamã, né? Que foi de uma
de uma leitura que eu fiz do Nicolau Shevchenko. E a partir daí eu comecei a estudar mais profundamente os povos indígenas a partir dessa entidade que é o xamã dentro dos povos. Esse outro aqui é um que todo mundo tem que ler, independente do que você vai na sua vida. A Terra dos Mil Povos, história indígena do Brasil contada por um índio. É do Cacá Jacupé. Então, eu acho que é um livro que ensina muito. Ele tocou a todas nós na Xamã temos esse livro, gente. A gente estudou e todas nós nos sentimos tocadas, porque ele fala de tudo que a Kellen falou, de tudo que a Margareth falou e de tudo que eu estou falando. Só nesse livro aqui. E realmente, olha aqui, ó, a gente é um outro olhar sobre a história do Brasil que toca a gente, que deixa a gente feliz, mas deixa a gente revoltada também, né? Aí a gente quer matar o colonizador, enfim, né? A Kellen trouxe mais dois aqui. Música africana e indígena no Brasil deixa eu ver aqui, autor, Rosângela Pereira de Tuguni, Rubens Caixete de Queiroz são os organizadores. Então, tem CD também? Tem CD, ó. É porque a gente busca assim, gente. A gente só quer CD porque a gente quer aprender as coisas. É uma compilação. E ai, meu Deus, nossa, a afinação do mundo. Eu amo. A Kelly me apresentou esse rapaz aqui. Não, é mulher, né? Esse é o Murray Schaeffer, que eu saí caçando coisas dele por conta da sensibilidade com que ele trabalha a música, gente. Muda a vida da gente, muda o olhar da gente para tudo. É um autor que eu indico. Eu digo, foi assim, igual aquele, mano, tudo que tu vê, tu compra porque é bom. E assim eu vou fazendo, né? Nem gosto de comprar livro. Então, olha, a afinação do mundo, imagina aí, por onde passa essa afinação, se não pelos povos tradicionais. Eu trouxe também alguns outros livros, vocês estão vendo aqui atrás, de escritores, mas eu queria dar um destaque para vocês para as escritoras indígenas. A gente tem aqui a Lúcia Tucuju, com Tucumã, é um livro com poemas, muito gostoso de ler, é o Adilson Dias, o ilustrador, e é um texto que vai falando muito de alguém que tem as memórias de quem viveu na aldeia. A Tucuju é daqui, né? Mas ela não mora aqui, é daqui da Amazônia, mas ela não mora na Amazônia, eu acho que é São Paulo que ela está morando agora, e ela tem um trabalho maravilhoso de divulgação da literatura indígena escrita por mulheres, porque a gente precisa entender isso também, gente. Dentro da literatura indígena tem o espaço de segregação feminino, porque a gente vive numa sociedade machista que atingiu também esses povos, né? E não tem a ver com a cultura, não. A gente sabe que tem a ver mesmo com essa questão, né, do olhar que se tem, que foi feito para nós mulheres. Outra que eu indico, que é maravilhosa também, eu soube pela Cleo que a Aurita Tabajara estará aqui em Belém, que eu já estou na fila para ela autografar esse livro aqui. Coração na Aldeia, Pés no Mundo. É uma espécie de uma autobiografia, só que aqui é legal, gente. É cordel. O livro é em cordel. Inclusive, tem um vídeo para eu colocar no canal com esse livro. E aí a Aurita... É a terra dos livros sem fim. E aí... Isso aqui é só uma coisinha de nada. A Aurita, ela vai contando um pouco das dificuldades que ela teve enquanto indígena, de sair da aldeia e ir para a cidade, de sofrer preconceito, de sofrer o abandono do povo da aldeia, porque ela saiu da aldeia, deixou o marido, deixou filhos, e por ser uma mulher lésbica. Então, tudo isso está aqui nesse livro, que é lindo, que é maravilhoso. É uma recomendação que eu faço, ele é da editora UCA, que na verdade eu chamo UCA, mas não é UCA, que é da... Eu acho que eu estou... Não sei se eu estou terra grávida. Que é uma editora do Daniel Munduruku, que também dá ênfase para escritoras e escritores indígenas. Eu geralmente compro, gente, direto daqui. Qual é a outra aqui? Olha, eu estou dando ênfase para as mulheres mesmo. Nós temos a Linda, Poderosa e Absoluta com Aí Kaikiritamã, que eu moro na cidade, da Márcia Cambeba. A Márcia é do povo Cambeba.
do Amazonas, mas mora aqui no Pará. Atualmente ela mora em Castanhal, né? E é um livro que vai falando dessa relação né? A gente não pode deixar de falar disso na sala de aula também. Nós temos indígenas em contexto urbano. Ontem eu estava vendo, eu não lembro quem é que falou, que dá um outro conceito para. Né? Não, foi foi a ministra dos Povos Indígenas, não, a outra da FUNAI, que eu vi hoje no Instagram dela ela falando, é interessante. Sigam indígenas, gente, nas redes sociais. É uma outra dica. E aí a Cambeba vai falando um pouco aqui, né, dessa relação de quem vive na cidade com a aldeia. É um livro também que tem muitos textos de protesto por conta do invasor. Para quem conhece a Cambeba, é aqui que tem o Índio Eu Não Sou, que é um texto maravilhoso dela. Aqui nós temos a Graça Graúna com Flor da Mata, que é a história de uma curumim que busca, né, entender um pouco essa relação da vida que ela tem com a mata, com a floresta. Aqui é a Júlia do Rico, eu sou Macuxi. Hoje a Júlia não se identifica mais como Júlia do Rico, é Trudoá do Rico, porque ela foi, né, fazendo o caminho de volta, se retomando com o seu povo, que é o povo Macuxi, e descobriu que o nome dela é Trudoá, que é formiga, se eu não me engano. E nesse livro aqui, ela fala também dessa relação do indígena que está em contexto urbano. Ela fala de saudades, das relações com os parentes na aldeia, enfim, é um livro de poemas que também que vai marcando muito assim, essa relação. Ela fala de algumas das entidades que alguém estava falando ainda agora há pouco aqui, né? A gente tenta evitar a palavra lenda e a palavra mito, por conta do que o colonizador fez com essas palavras, né? A gente tenta usar cosmologias, porque é disso que se faz, né? Nada está desconectado para os povos originários. Então, não existe a música, a dança ou instrumento. Tudo é sagrado, tudo é ritualístico, tudo está relacionado ao sagrado. E ela vai falando de algumas coisas nesse livro aqui também. E aí a gente tem gente, que é lindo, maravilhoso. Lindo, maravilhoso, porque foi a primeira escrita de mulheres indígenas. Então, isso aqui é do Mulherio das Letras Indígenas, é um grupo que você pode seguir e pode fazer parte dele no Facebook, e que dá a oportunidade de mulheres indígenas de todo o Brasil escreverem. E esse livro, gente, ele ganhou esse ano, no ano passado, o Prêmio Jabuti de Fomento à Leitura. Então, pensem que grande ganho é para a causa indígena, para a literatura indígena, um livro que ganha o Prêmio Jabuti, que, para quem não sabe, é o maior prêmio que a gente tem da literatura aqui no país. E a gente tem a Joana Chagas, que é a xamânica, que tem um texto aqui nesse livro, né? Então, pensa assim, a gente tem uma jabuti no nosso grupo, desculpa aí para vocês, tá? Mas a gente é assim mesmo. E é um livro que ele tem poemas, ele tem crônicas, são escritas de várias mulheres. E por que ele ganhou fomento à leitura? Porque foram poucas edições impressas. É um livro que foi distribuído gratuitamente em PDF. Então, depois a gente pode até ver como a gente disponibiliza, Paulo, para quem quiser, via canal, para que tenha acesso a esse livro, que é muito gostoso, gente, é muito gostoso. E aí dá para a gente sair distribuindo mesmo, porque a intenção delas, quando fizeram o livro, era exatamente essa, que todo mundo tivesse acesso. E aí várias pessoas tiveram acesso. Esses 3 livros aqui, eles são livros que vocês encontram também em PDF no site do Itaú Social, porque eles foram livros do projeto Leia com uma Criança, né? Esse nome mudou, antes era Leia para uma Criança, mas graças à Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, da qual eu faço parte através da rede local, que é a Rede Amazônia Literária, através da Biblioteca Comunitária Itinerante Bombolê, Paulo, Xamã e Bombolê, é tudo junto e misturado, mano, a gente não se vê separado, até porque a maioria de nós é voluntária, aliás, todas as xamãs são voluntárias na Bombolê. Então, esses livros vocês encontram em PDF.
Por que mudou o nome? Porque ler para alguém é uma coisa, ler com alguém é outra coisa. E aí, o primeiro que eles publicaram foi esse aqui, que é do Cláudio Fragata, com a ilustração do Que Eu Amo, Maurício Negro. O Tupi que Você Fala, e é um trabalho que dá para fazer um trabalho de mediação de leitura maravilhoso com esse livro com qualquer idade, porque ele tem no livro palavras que fazem parte do nosso vocabulário, mas que a gente nem sabia que eram tupi. Ele tem também Os Olhos do Jaguar, que é uma história que conta um pouco por que o jaguar tem as pintas, por que ele tem os olhos desse jeito, do Yaguareimã, que é um indígena aqui do Amazonas, e também está no site. Já a garota propaganda. E esse aqui, ai, gente, eu amo essa paixão. Não, é esse aqui. Tiago Raiki, A Pescaria do Curumim, são poemas que tem, não me lembro quem é a ilustração aqui, é Thaísa Borges, a gente não tem nenhum parentesco com a Thaísa, tá? Pelo menos que eu saiba. E as ilustrações estão belíssimas, mostra aí as ilustrações. Então, é um livro com o qual você consegue trabalhar, além do texto, trabalhar com as ilustrações, que dá inúmeras possibilidades de apresentação do livro dentro do espaço onde você atua com educação. Gente, todo mundo conhece essa expressão aqui, né? A boca da noite. Vocês sabem como é que ela surgiu? Como é que essa expressão surgiu? Por que a gente fala que as coisas, né? A boca da noite? Pois é, ai, eu amo isso aqui. O Cristiano Apixana, o Apixana, tem um W aí na frente, tem som de Uapixana. Ele explica nesse livro essa história para explicar para a gente como surgiu a Boca da Noite. O que é, afinal de contas, a Boca da Noite? É uma história muito gostosa. Não vou dar spoiler aqui para vocês. Vocês vão ver falar desse livro lá no canal. Então, quem ainda não tá, né? É Janete Canta e Encanta o canal. O Paulo já colocou o link aí, então procura depois e vocês vão ter um pouco. Mas é uma história deliciosa e muito gostosa que faz a gente... Porque eu não sei se essa é uma expressão que existe em outros lugares do Brasil, mas eu sei que aqui na nossa região é uma expressão muito comum, né? A boca da noite, ela traz mistérios. Então, a boca da noite não pode tomar banho no rio, a boca da noite não pode sair, a boca da noite não pode entrar na floresta, né? Porque senão, a noite engole. E aí eles... Conta pra gente como é isso. Novamente me remeteu aos meus avós, porque os meus avós falavam muito para mim. Eu era a criança que adorava fazer as coisas da boca da noite. E aí, quem não conhece Ayrton Krenak, vai lá, garota propaganda. Então, a gente tem aqui A Vida Não É Útil, que é uma maravilha, e Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Krenak, eu recomendo todos os livros, né? São livros, gente, que o Krenak diz, né, que o futuro é ancestral, que vão fazer com que a gente comece a entender por que o futuro é ancestral, porque a gente precisa fazer esse caminho de volta. Aí eu tenho uma escritora para apresentar para vocês, que eu gosto muito. Ela se chama Bette Midler, tá? E o que é que a gente tem? Eu gostaria de dar uma dica para vocês. Aqui a gente tem Terra Grávida, é um livro que fala de histórias de vários povos. A Bette trabalhou muito com os povos do Acre. Aqui também é uma compilação desses textos desses povos, né? Aí o que é legal? Mitos indígenas. Aí o que é que tem? Bette Midler e narradores indígenas. Terra Grávida, Bette Midler e narradores indígenas. É muito importante, quando a gente for fazer a aquisição de um livro, a gente prestar atenção para isso. Quando um não indígena escreve, ele dá o crédito para o povo que ele pegou aquela história? Porque se ele não der, desconfia. Se o cara não der, de onde foi? Foi baseado em que povo? Em história de que povo? Se ele não der, vou dizer, não compra o livro, porque ele está com uma apropriação de uma cultura que não é a dele, de uma história que não é a dele. A Bette, ela é antropóloga que dedicou a vida a trabalhar com esses povos. Então, todos os livros dela vêm os narradores, porque ela ouve a história na língua, faz a tradução, né? Alguém faz a tradução para ela e aí ela escreve. E quando você vem aqui no livro, ela diz de cada povo que é a história. Então, além de Terra Grávida, ela tem mais dois. Ela tem um que é Muqueca de Maridos, histórias
como é... o Paulo até trabalha com isso, que é... Não sei se é pornografia, como é, Paulo? Eu sempre esqueço. Histórias... Não é sexual, eróticas, né? Indígenas. Só que a ideia de erotismo para ele, isso, Paulo, é eróticas, a ideia de erotismo é completamente diferente da nossa. E é muito bacana, viu, gente? É um livro que eu recomendo também e que vocês já vão ouvir falar lá. Acho que o sorteio agora no canal. Seria bom. Tá, eu vou sortear o PDF aqui dos livros todos em PDF. Esse aqui, gente, é um livro, acho que foi o último livro do último lançamento do Daniel Munduruku, é um livro lindo, Pertencimento. Então, o texto todo vai falando da relação de uma criança indígena com o espaço em que ela vive. É uma ilustração belíssima da Roberta Haas, e que é um livro que me tocou muito, muito, muito mesmo. E assim, né? Eu vou só ler aqui para vocês. Janete, receba esta leitura com o meu desejo de um encontro com sua ancestralidade. Afeto, Daniel Munduruku. Porque eu comprei direto com ele, gente. Ele me mandou lá pelo WhatsApp. E aí eu disse que eu queria e chegou na minha casa, né? Desculpa aí, tá? É lindo esse livro, gente. É um livro muito gostoso. É um livro... A gente que não é indígena, a gente tem um reencontro com a infância, com as nossas memórias. Porque é aquilo que a Margarete falou, a narrativa, ela faz isso, né? E já era. Então, é maravilhoso. Aqui é um outro livro também do Yaguaré, falando tupi. É um livro bilíngue, tá? Então, ele está em tupi e está em português. E aí é muito bacana. Eu faço um exercício muito bacana com esse livro, porque eu entro lendo em tupi. Janete, tu lê tupi? Marrou. Porque eu fui felizarda de ter 2 professoras da linguística indígena na minha vida que acreditaram em mim, porque eu gostava muito de aprender. E aí, hoje, com o estudo que a gente faz na Xamãs, isso veio à minha memória, né? Eu fui aluna da Marília Borges e nada mais, nada menos que Ana Sueli Arruda, que é a nossa referência na América Latina em linguística indígena, né? E aí... É um livro que dá para explorar muita coisa, gente, da língua, dos costumes, com todas as séries, com todas as idades, com as nossas reflexões, tá? Aqui a gente tem as histórias do povo Dessana, que é um povo aqui do Amazonas também, antes o mundo não existia. Então, eles vão contar como o mundo surgiu a partir das cosmologias do povo Dessana. É um livro maravilhoso, gostoso e esplêndido também, que eu acho que todo mundo tem que ler. E aqui, novamente, do Aguerê, olha aí, ó. Para quem não sabe, Nhengatu é a língua geral da Amazônia. E aí foi uma tentativa do colonizador de fazer uma língua única. Graças a Deus ele não conseguiu, mas o Nhengatu ficou, e tem muitos povos que falam Nhengatu. E o Aguerê se juntou mais com... É porque o Aguerê é meio perturbado, né? E aí com mais outros perturbados indígenas, e eles fizeram esse dicionário que é maravilhoso e que eu recomendo também, que eu acho que é muito importante, sabe? A gente, quando fala de bilíngue, a gente pensa em inglês, francês e alemão, e ninguém fala das nossas línguas originárias. Então, alguém disse sorteio, Rosa, mas não vai ter sorteio, pare com isso. O Paulo disse que quando ele fizer uma live, ele sorteia um livro dele. Vocês, você não pode ver os outros com livro, você já quer o livro dos outros, deixa de ser viciados. E esse aqui, gente, o Aguerê Imã, ele é do povo Maraguá. O povo Maraguá é tido como o povo das histórias de assombração, porque as histórias deles perpassam por isso, e esse aqui é muito bacana, né? Então, é exatamente isso que está aí. Então, são aquelas histórias assim, sabe? A Margarete conta uma do Nhambu, né? Que é muito bacana, que é daqui, que é desse povo aqui, de um outro livro dele. Então, acho que foi um pouco disso. Gente, eu quero só dizer para vocês que isso aqui é só um pouco, tá? Que tem mais. E se a gente juntar tudo, a gente tem uma biblioteca muito bacana, que foram anos garimpando. Hoje a gente tem uma facilidade maior, porque você tem na Amazon. Para quem não consegue, faz uma assinatura de uma biblioteca virtual. Eu tenho uma que tem muitos livros indígenas, tem muitos livros teóricos. A Júlia Dorrico, a Trudoá Dorrico, ela é uma pesquisadora da literatura indígena, ela sendo uma indígena, então ela tem umas publicações muito boas. Sigo essa galera toda. Todo esse povo aqui está no Instagram, gente. Vai lá
e sigam, que vocês vão aprender muita coisa. Ouçam podcast. A Margareth estava com aqui, olha, o Nós. A Globo fez um podcast do Nós. O Daniel Munduruku, e eu nunca consigo lembrar, eu nunca sei se é Simone ou Mônica, o nome da outra moça que faz a narração com ele, que é maravilhoso. Tem todas as histórias aqui desse livro, dá para levar para o espaço da sala de aula, para fazer um monte de coisa, né, a partir dele. Esse livro aqui, ele é organizado pelo Maurício Negro. O Maurício Negro, ele é um indígena em contexto urbano que se descobriu indígena, e ele é um dos maiores ilustradores dos indígenas, das escritas indígenas no Brasil. Então, eu acho que é isso, assim, um pouco do que a gente tinha para trazer, para falar, para mostrar para vocês. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu não sei como mandaria para vocês, mas tem um que dá para fazer o sorteio, porque eu ainda estou com mais um desse aqui. Esse aqui, gente, o Itaú, ele mandava antes da pandemia para casa, nesse projeto dos livros. E esse aqui, olha, ele tem uma peculiaridade, vocês estão vendo? Ele é bilíngue, ele é em braille e é em português. Mas ela acabou de sortear para mim, porque eu não tenho desse. Sortear nessa que eu só tenho esse aqui. Falou e aí, sorteio? Eu acho que a gente ainda tem na Bombolê. A menina nem sabe que eu vou fazer isso desse livro, e aí eu posso verificar lá e, de repente, a gente faz um sorteio dele. Mas vocês conseguem ele em PDF. Os demais, não, gente, tem que fazer igual a gente, ralar, deixar de comprar o sapato de R$200 e comprar R$200 de livro, tá? É isso. E antes que eu esqueça, né, porque a gente já ultrapassou o nosso tempo, né, Paulo, há muito tempo. Nós estaremos na sexta-feira em Belém, porque nós três agora estamos em Mosqueiro, tá, gente? Nós estaremos aí em Belém, nós três, na sexta-feira. Parou de mendigar. Só um abraço virtual. Ai, Fernanda! Na sexta-feira nós estaremos que é o dia 19 de abril, nós estaremos na Livraria Travessia, falando um pouco mais sobre isso que nós estamos falando aqui com vocês, falando sobre literatura indígena, sobre a importância, um pouco desse bate-papo aqui, só que tete a tete. Então, quem está em Belém, quem estiver lá, 18 horas, sexta-feira, na Livraria Travessia. E em Mosqueiro, chamado Expressarte, né, que é uma vila, que é uma artista daqui, e é o primeiro museu de Mosqueiro. Eles estão lá com uma exposição interativa, mas em maio o museu estará na programação nacional da Semana Nacional dos Museus. E aí nós estaremos fazendo alguns momentos de contação de história, recebendo escolas. Então, quem é daqui de Mosqueiro, que é professor, que quer agendar a escola, entra lá no Instagram do Expressarte, bate um papo com a Lu, né? Ou depois pede para o Paulo dar uma cutucada que eu faça essa ponte, que a gente vai fazer um trabalho bacana também, porque a gente quer dar ênfase exatamente para as narrativas indígenas e africanas nessa programação do museu. Eu acho que é isso, gente, de literatura. Ficou mais algum aqui atrás? A gente apresentou tudo. É isso, Paulo.